O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1, dos Espíritos. 1. Origem e natureza dos Espíritos. 76. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Nota: a palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus? Meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama a sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, mas pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isto é incontestável. Mas quando e como ele criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. 79. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, podemos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? É evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e a maneira desta formação é que desconhecemos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, que a sua origem é um mistério. 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa, e uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogia. É tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. 83. Os espíritos terão fim?
Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo, e se, num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas não é isso razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto.